Queridos irmãos, estamos de volta para mais uma continuidade desse sermão expositivo, né, esse estudo expositivo que estamos dando no livro de Colossenses. E hoje, pela graça de Deus, nós iniciamos o capítulo 2 de Colossenses, né? Nós já falamos muito, abordamos muitas coisas a respeito dessa carta, como que surgiu, qual que é o propósito, quem eram aqueles irmãos, o que eles estavam passando, qual tipo de perseguição que aqueles irmãos sofriam. E o nosso último sermão foi falando a respeito um pouco do ministério de Paulo e os mistérios do Evangelho, como que Paulo aborda os mistérios do Evangelho. E hoje nós vamos dar continuidade falando no capítulo 2, nos versos de 1 a 5, que é a continuidade daquilo que Paulo fez no seu ministério, daquilo que Paulo se propunha a fazer. Porque no final do capítulo 1, ele vai falar a dedicação dele para o ministério, o chamado dele para o ministério. E no capítulo 2, ele continua destrinchando isso e falando agora também um pouco mais a respeito da sua dedicação com aqueles irmãos de Colossos. E no versículo 1 ele já diz que não só de Colossos, mas os demais irmãos que também estavam naquela redondeza, nas outras cidades, como Laodiceia, por exemplo, né? E Hierápolis era ali perto também, mas ele cita especificamente Laodiceia, que eram cidades vizinhas ali de Colossos, né? Mas vamos ler esse texto para entender um pouco mais do que Paulo queria dizer e o que a gente pode absorver desse conteúdo dessa carta de Colossos no capítulo 2, do verso 1 ao 5, que diz assim: Quero que saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele começa a dizer que ele está lutando. E a ideia aqui é de que o apóstolo Paulo ele realmente está se esforçando em favor daqueles irmãos. E essa luta é uma luta muito abrangente, porque o apóstolo Paulo ele já vem construindo a ideia de que ele se derrete em oração por aqueles irmãos. E à medida em que ele ora, em que ele se esforça para orar por aqueles irmãos, para que aqueles irmãos eles tenham uma vida sólida diante de Deus e diante do evangelho, da cruz de Cristo, ele também se esforça para levar esse evangelho ao máximo de pessoas que ele conseguir, ao máximo de irmãos que ele conseguir. Tanto é que em muitas dessas cidades, Colossos é um exemplo delas, o apóstolo Paulo ele não consegue estar pessoalmente, mas ele, através de suas cartas, ele consegue pregar o evangelho àqueles irmãos. Então o apóstolo Paulo ele não se prende apenas ao fato de ele ter que ir à cidade, mas ele desenvolve algumas estratégias para que o evangelho de Cristo ele seja pregado a todos aqueles irmãos. E tudo isso é uma luta. Aconteceu também com os irmãos de Roma. Quando Paulo escreve a carta aos romanos, o apóstolo Paulo ainda não havia estado em Roma com aqueles irmãos, mas ele escreve a carta mesmo sem estar lá, porque a vida do apóstolo Paulo é justamente essa. É uma luta constante para que aqueles irmãos eles tenham o pleno conhecimento da verdadeira mensagem do evangelho de Cristo. Especialmente os irmãos que viviam ali naquela base, em torno do rio Lico, os irmãos de Laodiceia, de Hierápolis, todos os irmãos da circunvizinhança. O apóstolo Paulo ele vai falar especificamente para esses irmãos a respeito dessas verdades, porque aqueles irmãos enfrentavam heresias pesadas, como nós já desenvolvemos aqui algumas heresias, como por exemplo uma delas é o mistério. Eles acreditavam que quem tinha muito conhecimento tinha acesso a um mistério exclusivo que só era desenvolvido para ele e que isso poderia levá-lo à salvação. Enquanto as pessoas que não tinham conhecimento desse mistério logo estavam predestinadas à condenação. Isso implicava dizer que aqueles irmãos eles acreditavam na salvação pelas obras. Quanto mais conhecimento você tinha, mais salvo você estava, né? Mais próximo de Deus você estava, a sua salvação estava garantida por meio daquele conhecimento e não por meio exclusivo do sacrifício de Cristo na cruz. Então o apóstolo Paulo ele vai começar dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que eu estou lutando por vocês, eu estou me esforçando, estou me empenhando, é uma luta de oração, é uma luta de pregação da palavra, e ele fala não só por vocês, mas pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. O apóstolo Paulo ele tinha muito amor às vidas, a ponto de se dedicar, a ponto de entregar sua própria vida para morrer por aqueles irmãos em favor do evangelho, de que aqueles irmãos conhecessem o evangelho de Cristo. Isso é uma lição sem tamanho para todos nós, sem sombra de dúvidas nenhuma,
Nós devemos fazer igual o apóstolo Paulo, amar os nossos irmãos, ainda que não estejamos com eles presencialmente, pessoalmente, mas o amor de Paulo por aqueles irmãos era também o amor ao Evangelho. Porque o Evangelho é isso, é a pregação das boas novas, Cristo crucificado. Esse é o verdadeiro Evangelho. E muitas vezes nós não nos empenhamos em pregar essa verdade, em nos atermos em oração pelos nossos irmãos. Nós estamos muito conformados no bem bom e na nossa rotina diária da nossa congregação, né? Nós temos muitas vezes os nossos ministérios, desenvolvemos atividades na igreja, e ao invés disso nos impulsionar a levar essa mensagem mais longe, nos impulsionar a viver uma vida de oração, parece que acontece justamente o oposto. Ah, eu já tenho um ministério tal, então eu já estou fazendo o suficiente. Eu não vou orar, eu não vou me dedicar, eu não vou levar a palavra de Deus mais adiante. O apóstolo Paulo ele nos mostra justamente o contrário. A vida do apóstolo Paulo era uma vida que não era vivida para ele, era uma vida que era vivida em favor dos irmãos. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tenha certeza que eu estou me empenhando aqui, entendam que eu estou me empenhando para que vocês sejam fortalecidos. E ele vai falar sobre o que se dá, sobre o que é o esforço dele no versículo 2, quando ele diz assim: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Esse versículo é muito interessante e nós podemos tirar uma infinidade de instruções que o apóstolo Paulo nos dá. A primeira delas é que o apóstolo Paulo ele começa falando a respeito do seu esforço e ele se esforça por 3 razões principais. A primeira delas é para que os irmãos sejam fortalecidos em seu coração, para que aqueles irmãos eles queimem por Cristo, eles queimem pelo Evangelho e que o coração deles estejam aquecidos e voltados inteiramente para o Evangelho de Cristo e que eles não fiquem flertando com ideologias nefastas que tentam afastar a centralidade da cruz, a centralidade do Evangelho, que tenta colocar o homem como co-participante de sua própria redenção. O homem não tem participação alguma na redenção, porque a salvação ela vem por meio de Cristo e do seu sacrifício. Então essa luta que o apóstolo Paulo faz em oração, em empenho para pregar o evangelho, a primeira coisa é para que aqueles irmãos eles sejam fortalecidos em seu coração. Nós sabemos que quando a Bíblia fala em coração, até nós mesmos quando falamos em coração, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário, nós queremos falar exclusivamente da mente, né? A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio, a gente bota para fora aquilo que está no nosso coração, que na verdade é o que está na nossa mente. Aquilo que está na nossa mente é o que nós falamos. Nós associamos isso ao coração, porque geralmente o coração ele é ligado com os sentimentos, e às vezes quando você está irado, a gente sabe que essa ira é na mente, né? Mas a gente coloca como se fosse no coração, é uma expressão. E quando Paulo vai dizer que eles querem que aqueles irmãos eles sejam fortalecidos em seu coração, é que tudo isso seja uma força que esteja na sua própria mente, uma força que é capaz de amar, uma força que é capaz de discernir o que é o verdadeiro evangelho, uma força que é capaz de executar tudo aquilo, toda a instrução que foi passada pelo apóstolo Paulo para aqueles irmãos. Esse é o esforço de Paulo. Ele se esforça para que aqueles irmãos sejam fortalecidos em seu coração, isto é, em sua própria mente, que eles tenham discernimentos e que estejam com a mente voltada para Cristo. Mas em segundo lugar, ele vai falar que o esforço dele, do apóstolo Paulo, além de fazer com que aqueles irmãos sejam fortalecidos em seu coração, eles sejam unidos em amor. E o apóstolo Paulo, ele é muito interessante porque aquela igreja já era uma igreja que expressava o amor fraternal. No capítulo 1, Paulo vai dizer que aquela igreja ela possuía já as virtudes cardeais de uma fé cristã genuína. A fé, a esperança e o amor. E mesmo assim, aqueles irmãos, por possuir esse amor, mesmo eles possuindo esse amor, o apóstolo Paulo não deixa de orar para Cristo e lutar para que aqueles irmãos continuem firmes no seu amor. Ele se esforça para que aqueles irmãos amem uns aos outros. Porque essa tem que ser a base de uma congregação cristã. O amor tem que imperar. Tudo que você fizer tem que ser com amor. Até a pregação do Evangelho de Cristo, você precisa pregar amando aquelas vidas, com o intuito de que aquela vida se converta, que ela se volte para Cristo, que ela se arrependa dos seus pecados. A gente sabe que a pregação do Evangelho por si só é uma pregação que salva.
Se você pregar com ódio a palavra de Deus, ainda assim ela será a palavra de Deus se ela for pregada fielmente. A gente tem o exemplo de Jonas. Jonas foi para Nínive e ele estava torcendo para que Deus derramasse fogo sobre aquela cidade. E ele pregou o evangelho ali, torcendo para que aqueles irmãos, né, não se arrependessem, aquela população não se arrependesse e que Deus descesse fogo dos céus e fulminasse todo mundo ali. Só que por mais que o profeta Jonas ele tenha pregado com ódio em seu coração, o que ele pregou foi a fidelidade da palavra de Deus, e aqueles irmãos eles se converteram. Então a pregação, o evangelho de Cristo, ele pode salvar independente da forma que você pregue, mas quando nós pregamos em amor, quando nós olhamos para a vida em amor, nós entendemos que existe um lugar para elas também no corpo de Cristo, nos céus. Esse é o ideal que Deus espera de nós como seu corpo. O corpo ele precisa estar unido. Quando Cristo vem, quando Cristo morre, quando Cristo ele se apresenta como o cabeça da igreja, ele justamente nos dá essa ideia de que precisamos viver em harmonia, precisamos viver em amor, literalmente como um corpo, como cada membro tem a sua função, como cada membro um ajuda o outro, assim também tem que ser o corpo de Cristo, viver em amor. E esse também era um esforço do apóstolo Paulo para aqueles irmãos. Mas, em terceiro lugar, um outro esforço que o apóstolo Paulo tinha era de que, além deles serem fortalecidos em seu coração, estarem unidos em amor, o apóstolo Paulo se esforçava para que eles alcançassem toda a riqueza do pleno entendimento. Veja que maravilhosa que maravilhoso esforço do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que o evangelho de Cristo ele é muito rico. E existe uma plenitude nessa riqueza, existe uma plenitude e existe algo que ainda não foi alcançado por aqueles irmãos, por mais que eles já fossem cristãos, por mais que eles estivessem desempenhando uma fé genuína, né? Embora eles estivessem sendo tentados pelas falsas ideologias, pelas falsas doutrinas, mas a fé daqueles irmãos era uma fé genuína, mas Paulo vai dizer que o esforço de Paulo é para que eles alcancem a riqueza do pleno conhecimento. Veja, essa era a vontade do apóstolo Paulo. Nós vivemos dias em que o estudo teológico, o estudo da palavra de Deus é demonizado, né? Tem muita gente que milita dia e noite para dizer que a letra mata e que nós não devemos estudar a palavra de Deus porque nós precisamos viver o evangelho e não debater o evangelho. São pessoas que infelizmente não sabem o que estão falando, porque o esforço de Paulo é para que aqueles irmãos eles entendessem o pleno conhecimento da verdade do evangelho, porque isso traria muitas riquezas para aqueles irmãos, riquezas obviamente espirituais. Aqueles irmãos eles estariam blindados contra falsas ideologias, contra falsos ensinos, contra essa perseguição ideológica que estavam naqueles irmãos, estavam abordando aqueles irmãos. Hoje em dia, irmãos, nós temos um cristianismo fraco, um cristianismo medíocre, que muitas vezes não é o evangelho de Cristo, justamente porque nós não nos aprofundamos em conhecer a verdade do evangelho de Deus, a verdade do evangelho de Cristo, porque vivemos sempre de forma muito superficial a palavra de Deus, porque achamos que comunhão com Deus, que relacionamento com Deus é apenas estarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e chorar e derramar lágrimas, quando o nosso intelecto está infrutífero, porque a gente não sabe qual a vontade de Deus que está expressa nas Escrituras, porque nós não gastamos tempo para meditar na palavra de Deus e achamos que evangelho é um evangelho de emoções. É ouvir uma boa música e é chorar por causa da melodia da música, e é chorar, mas não entendemos a palavra de Deus, e quando não entendemos a palavra de Deus, não temos como vivê-la na sua integridade, ou como Paulo está dizendo aqui, na sua plenitude de conhecimento. Talvez você possa alegar que você tem algum conhecimento, de certa forma eu tenho algum conhecimento, mas ele não é pleno porque nós não mergulhamos no evangelho de Cristo, nós não nos aprofundamos nessa escritura, e é isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu me esforço para que vocês sejam assim, profundos na palavra de Deus. E muitas vezes nós não sabemos distinguir quem é o lobo na pele do cordeiro que está lá no púlpito,
falando algumas coisas, falando asneiras, justamente porque a gente não tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. E o verdadeiro mistério não é o mistério, Paulo está dizendo, não é o mistério que vocês foram acostumados a crer, que estão batendo aí na sua porta para entregar para vocês, que se vocês tiverem esse mistério aqui da gnosis, do falso cristianismo, de que Cristo realmente não é plenamente Deus, não é esse mistério, mas é o mistério do Evangelho, que Cristo veio ao mundo, morreu por nós, pecadores, imerecedores. Ele morreu e nos salvou pelo seu sangue. É isso que nos traz a salvação. Esse é o Evangelho de Deus. E precisamos buscar a plenitude desse conhecimento e fortalecer aqueles irmãos no seu coração, para que aquele coração seja fortalecido, se esforçar para que aqueles irmãos vivessem amor e se esforçar para que aqueles irmãos buscassem o pleno conhecimento. Tudo isso tem um fim que Paulo vai dizer nesse mesmo versículo, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Sempre que nós desenvolvemos essas três instruções que o apóstolo Paulo deu, nós temos uma finalidade, que é conhecer Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo ele sempre vai falar plenitude ou pleno, sempre com uma ideia de que se você acha que sabe alguma coisa, você precisa conhecer mais a fundo porque tem mais. A plenitude do mistério de Deus é justamente isso. A plenitude, aquilo que você vai buscar de Deus, não é você receber um evangelho por fora, uma coisa que é superficial, não é quarta-feira dos milagres, não é corredor dos milagres, onde homens batem um martelo e exigem de Deus que tem que ser nessa data que Deus vai te curar, que Deus vai trazer a sua resposta, que Deus vai trazer o seu milagre. Não, o pleno conhecimento da verdade de Deus é um só, é Cristo. Isso basta, isso é suficiente para o Evangelho. O Evangelho é o resumo de Cristo, do que Cristo fez e nada mais. Tudo que vier em torno, tudo que vier junto, vem a reboque. Beleza, existem curas, existem bênçãos financeiras, materiais, existe sim, mas isso não é o Evangelho, isso é apenas misericórdia de Deus sobre a nossa vida, um povo pecador, um povo que só ofende o Evangelho, que denigra a imagem de Cristo o tempo todo, isso é misericórdia de Deus, tanto é que a cura ela chega para o ímpio e ela chega para o justo também. As bênçãos financeiras elas recaem sobre o ímpio, recaem sobre o justo também, porque é a graça comum de Deus, mais o Evangelho, mais o recebimento de Cristo, o Filho de Deus, o único Filho de Deus que Deus enviou para vir à Terra, ele foi enviado somente para os eleitos, somente para aqueles que foram justificados por Cristo. Então a bênção exclusiva, esse é o Evangelho de Deus e essa é a plenitude que nós precisamos nos empenhar para entender. Esse é o verdadeiro Evangelho de Deus. E é nisso que nós precisamos estar fortalecidos, irmãos. Toda pregação que não tem isso como centralidade não pode ser considerada Evangelho de Deus. Às vezes nós pegamos as coisas que são supérfluas do nosso meio, como isso mesmo que eu já citei, curas e milagres e etc. E nós colocamos essas coisas como centralidade, como se isso fosse o foco, como se isso fosse o centro. E isso não é o centro é Cristo, e sua cruz, e sua morte, e sua ressurreição. Isso é o Evangelho de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho de Deus. Foi para isso que Paulo se esforçou. Paulo não perdeu a sua vida. Paulo ele não foi perseguido, Paulo ele não foi preso várias e várias vezes, Paulo não teve uma morte horrível para que você tivesse o entendimento de que você precisa ir para uma campanha de 7 dias para receber o seu milagre no dia X, na hora X. Paulo não se empenhou, Paulo não se esforçou para que você ofertasse a Deus uma oferta em dinheiro em troco de receber bênçãos. Não foi esse o esforço do apóstolo Paulo. Paulo se empenhou, Paulo se esforçou, Paulo sofreu perseguição justamente para que você fosse motivado a sofrer perseguição também por causa do Evangelho de Cristo. Paulo não sofreu, Paulo não morreu para você ter uma vida boa. Paulo morreu para que você entenda que você também precisa morrer. Você também precisa ser perseguido em nome desse evangelho, em nome desse mistério que é o mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Mas no versículo 4 ele vai dizer: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Hoje em dia nós estamos
na era dos coaches, né? Antigamente era a teologia da prosperidade, você vai ser próspero. Hoje em dia é a teologia do coach, que não fala tanto mais sobre questões financeiras, mas que fala agora sobre questões emocionais. Você é o lindinho de Jesus. Não chore. Você é muito precioso. Você é uma pérola. Você é, por mais pecador que seja, é a imagem de Deus. Olhe, não fique cabisbaixo, não se ofenda tanto assim com seu pecado. Você não é tão ruim quanto as pessoas dizem que você é. Sim, você é ruim, sim. Aliás, você é pior. Eu ousaria dizer que você não deve se ofender quando as pessoas falarem mal de você, porque aquilo que elas falarem de mal de você nem se compara com a maldade que existe no seu coração. Todos nós somos maus, todos nós somos imerecedores, todos nós somos piores do que aquilo que falam sobre nós. Às vezes as pessoas falam uma coisa sobre nós e nós dizemos: calúnia, não sou assim. Não, você é pior. Você tem potencial para ser pior que Alexandre Nardoni, você tem potencial para ser pior que Hitler, você tem potencial para ser realmente um dos piores seres abjetos que existe na face da terra, mas você não é, por causa da misericórdia de Deus, porque a mão de Deus, ela restringe o seu pecado e a maldade do seu coração. Mas somos ruins, somos frágeis, somos fracos, somos pecadores, ofendemos todo dia a santidade de Deus. E hoje existe um evangelho de coaches que diz que você talvez não precise, o problema não está no seu pecado, o problema está no seu TDAH, o problema não está no seu pecado, o problema está no seu problema psicológico. É isso que está fazendo você agir assim, não é o seu pecado. Eu te digo que é o seu pecado, é a maldade do seu coração, porque você é ruim, você é pecador. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, não deixe que ninguém te engane quanto a essas verdades, porque tem gente que fala muito bem, tem gente que foi treinada numa boa oratória e consegue desenvolver uma série de argumentos, mas que são escassos e esvaziados da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. Tem pregadores que mal abrem a Bíblia nos seus sermãos e falam, às vezes muito bem, às vezes falam muito bem, mas não usam a Bíblia, não se apoiam num texto bíblico. Ou talvez eles dizem: eu já tenho até o sermão, só falta encontrar o texto. Porque eles querem usar do seu conhecimento para ludibriar as pessoas. Eles omitem o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho não traz likes. O verdadeiro evangelho não traz curtidas no TikTok. O verdadeiro evangelho não traz amor para o seu divulgador. Se você divulga o evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus, você vai ganhar uma coisa de certeza: inimizades. Mas quando você começa a adequar o seu evangelho, aquilo que você acha que é evangelho, aos padrões do mundo, aí você começa a dizer que a prática homossexual não leva a pessoa ao inferno. Aí você vai começar a dizer que talvez um adultério, veja bem, devemos entender da forma que foi. O divórcio, mas veja bem, o rapaz tratava ela tão mal, era ignorante, se divorciou. A gente começa a relativizar as coisas que são pecados diante de Deus e que levam o ser humano diretamente para o inferno. E essas pessoas, em troca de likes, em troca de subverter o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, começa a fazer discursos bonitinhos, discursos fofinhos, mas que faz o povo caminhar em direção ao inferno, em direção ao lago de fogo. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: olha, eu me esforço por vocês para que vocês desenvolvam essas três coisas, para que vocês entendam essas três coisas que são o fortalecimento do seu coração, para que vocês desenvolvam amor um pelos outros e para que vocês tenham certeza do pleno conhecimento, a fim de vocês descobrirem os mistérios de Deus, o mistério, aliás, de Deus, que é Jesus Cristo. E ele fala isso porque tem muitas pessoas que começam com seu jeitinho de falar bonitinho, começam a arrebanhar a multidão, mas aquelas que são ovelhas de Cristo sabem ouvir a voz do seu pastor. O versículo 5, para encerrar, diz assim: porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que
ele sabe do que aqueles irmãos acreditam, ele sabe o que Epáfras, que foi pastor daquela igreja, ensinou para eles, e que essa fé realmente é uma fé genuína, é uma fé robusta, e que eles estão firmes nessa fé. Portanto, pratiquem tudo aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, porque, embora o apóstolo Paulo ele não esteja presente aqui, ele está em espírito. Como? Está em oração por aqueles irmãos. Aqueles irmãos eles sempre rondam o pensamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se dedica por eles. E dessa lição, irmãos, a aplicação que eu faço desse texto aqui, é um texto pequeno, mas muito rico, é que nós podemos nos colocar tanto no lugar do apóstolo Paulo, quanto no lugar daqueles irmãos. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, nós precisamos dedicar a nossa vida em torno da pregação do verdadeiro evangelho. E hoje eu te digo, meu irmão, que você precisa desenvolver a capacidade de se indignar contra as falsas pregações, contra os falsos evangelhos. Por mais que você se ache que você está sozinho, por mais que ninguém compre a sua luta, por mais que você esteja só, militando sozinho, meu irmão, não desista de se indignar com a falsa pregação do evangelho de Cristo. Lute, milite de dia e de noite para que a verdadeira mensagem do evangelho ela seja pregada. Martinho Lutero vai dizer que é melhor que nós vivamos separados, divididos por causa da verdade, do que unidos em torno do erro. Irmãos, o ideal é que nós desenvolvamos realmente a comunhão, a unidade, mas pelo bem do corpo de Cristo, pelo bem da mensagem do Evangelho. Não compactue com falsos evangelhos, com falsas crenças, com a deturpação do Evangelho de Cristo. Não, seja considerado um pária na sociedade, mas não deixe de pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro e genuíno evangelho, porque o apóstolo Paulo ele se empenhou, ele se esforçou para que esse evangelho ele fosse pregado a todos os lugares, e ele foi excluído, ele foi perseguido. Os judeus daquela época perseguiram também Paulo. Então você também será perseguido, mas o evangelho ele precisa ser anunciado. Dessa forma nós nos colocamos no lugar do apóstolo Paulo. Mas podemos também nos colocar no lugar daqueles irmãos de Colossos e aprender a praticar essas coisas que foram instruções do apóstolo Paulo. Precisamos discernir aquilo que é palavra de Deus, mergulhar no pleno conhecimento da vontade de Deus para nós, da verdadeira pregação do Evangelho, de discernir o que é palavra de Deus, o que é que não é palavra de Deus, de fortalecer o nosso coração nesse Evangelho, de amar os nossos irmãos, de saber que existe um mistério de Deus para conosco, que é Cristo, e sempre podemos conhecer mais e mais e mais e mais e mais da sua verdade, da sua vontade para nós, do seu Evangelho. O Evangelho de Cristo é Cristo crucificado, é Cristo morto, e tudo que se aparta disso não pode ser considerado verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter aprendido muito a respeito desse estudo de hoje, que é a continuação do propósito do ministério de Paulo para com aqueles irmãos de Colossos. Fique atento nos próximos vídeos, que em breve vamos fazer a continuação da exposição desses capítulos, desses versículos de Colossenses. Que Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.